Olharmos de acordo com a temática deste culto, encontro de fé, nosso pastor responsável, pastor Juliano, ele propôs para nós respondermos algumas questões que vão de encontro à nossa fé. Ele já respondeu uma questão na quarta retrasada, é: onde está Deus quando eu sofro? Na quarta passada é: por que posso confiar meu futuro a Deus? E coube a mim trabalhar no tema: por que Deus permite provações? Amém? Nós já estamos sendo provados hoje, né? Jogo do Brasil, chuvinha, frio, né? Dá aquela tentação de ficar em casa, mas glória a Deus que nós estamos perseverando na presença do Senhor. Amém? Então, Tiago, capítulo 1. Quem achou diz amém. Quem achou diz misericórdia. Quem não achou, misericórdia, porque eu fiquei falando e não abri aqui. Agora, pronto. Tiago 1, do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Feche teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te bendizemos e exaltamos o teu santo nome. É com muita alegria que estamos na tua casa, na tua presença. Agradecemos a ti pela oportunidade de podermos te cultuar, Senhor Deus. E desejamos nesse momento ouvir a tua voz. Que teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós. Ilumina o nosso entendimento, Senhor Deus. Dai-nos a capacidade de compreender a profundidade e as riquezas, Senhor Deus, da tua glória, das tuas escrituras, e que possamos sair daqui transformados para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, queridos, por gentileza. Todos nós enfrentamos momentos em que a nossa fé ela é confrontada pela dor. Há diversas situações em que nós nos perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor permitiu que tal enfermidade acometesse a minha vida ou de um ente querido? Por que o Senhor leva pessoas tão queridas embora? Por que o Senhor permite crises na família, no casamento, nas finanças, ou até mesmo dentro das nossas almas? Talvez o mais difícil da provação não é tanto a dor que nós sentimos, mas é a crise que nós entramos por enfrentarmos uma situação difícil e, ao mesmo tempo, nós sabemos que nós temos um Pai, um Deus, que é bondoso, que é amoroso e que tem todo o poder. A crise dentro de nós é essa. Imagina que você tem um pai rico, milionário, e você está passando por dificuldades financeiras. E você fala assim: por que o meu pai não me ajuda? Às vezes a nossa crise, a nossa provação é justamente nessa questão de falar: por que Deus às vezes não me ajuda? Por que eu clamo? Por que Ele não intervém? Por que Ele não muda essa situação? A Bíblia, ela não ignora o conflito, este tipo de conflito, essa crise que a gente vive, e a Bíblia também não manda a gente fingir que ela não existe. Mas também, a Bíblia não permite que a gente enxergue a provação como algo sem sentido. Porque tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. É por isso que hoje nós vamos refletir sobre essa pergunta: por que Deus permite provações? Como nós iremos responder essa questão? Baseado na carta de Tiago,
A primeira pergunta, o primeiro duas perguntas que nós temos que fazer é para quem que ele escreveu essa carta e por que que ele escreveu. E no verso primeiro ele vai dizer assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Eu passei para a mídia, a NVT, mas mídia eu acredito que seja NAA, tá bom? Essa versão que eu coloquei aqui. Então, se puder mudar para eles poderem acompanhar comigo, eu agradeço. Então, vou ler de novo. O versículo 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Fica claro aqui que Tiago ele escreve essa carta às 12 tribos que estavam espalhados, eram comunidades judaicas que haviam se convertido ao cristianismo, e eles estavam vivendo então fora de Jerusalém, fora da Palestina. E eu digo isso porque ele menciona as 12 tribos que se encontram na diáspora, ou seja, na dispersão. Eles estavam espalhados fora da Palestina, ou seja, a comunidade judaica cristã, as 12 tribos, eles estavam fora da região da Palestina. E isso por dois motivos. O primeiro, judeus que já viviam fora e vieram a se converter ao cristianismo, mas principalmente um segundo grupo, que eles foram dispersos, eles foram espalhados devido a uma grande perseguição que houve, justamente, especialmente após a morte de Estevão. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer: uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Um outro relato nós encontramos no capítulo 11, versículo 19, que vai dizer: enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Como nós podemos ver aqui, muitos dos primeiros cristãos, que eram judeus, eles foram dispersos, eles foram espalhados, eles tiveram que sair da sua cidade, das suas casas, devido a uma perseguição que surgiu em Jerusalém, especialmente após a morte e o apedrejamento ali de Estevão. Ou seja, Tiago ele escreveu esta carta a um grupo de pessoas que estavam passando por uma terrível perseguição. Esse grupo de irmãos, eles perderam a estabilidade, porque eles tiveram que sair do conforto do seu lar, tiveram que sair da sua terra natal, tiveram que deixar os seus trabalhos. Com isso veio as dificuldades financeiras, eles perderam a segurança, eles estavam sendo perseguidos e vivendo sempre em constante estado de alerta. Imagina você viver sendo perseguido, qualquer barulho, qualquer coisa, parece que alguém está vindo te pegar a sua família, e tudo isso, toda essa crise, queridos, que eles estavam vivendo, foi pelo fato deles se converterem, deles crerem em Cristo. E mesmo eles sendo crentes fiéis, eles estavam passando por lutas, por dificuldades, estavam sendo perseguidos, estavam sendo oprimidos. Eram cristãos que estavam sofrendo. Percebam, irmãos, que o sofrimento ele faz parte de todo ser humano, inclusive do cristão. Todo ser humano ele passa por lutas, passa por dificuldades financeiras. Todo ser humano tem dificuldade na área da saúde, tem problemas com a sua família. E o cristão não está isento disso. O perigo de nós acreditarmos que o fato de eu buscar a Deus, de eu ser fiel a Deus, e por causa disso eu estarei isento de qualquer sofrimento, o primeiro perigo é porque a nossa motivação, para aquele que acredita, que se eu buscar a Deus, que se eu for fiel a Deus, eu não vou passar por dificuldades, o primeiro perigo está
na nossa motivação de buscarmos a Deus justamente por aquilo que Ele tem a nos oferecer. Eu vou buscar a Deus, porque se eu for fiel a Deus, eu não vou passar por dificuldade, não vou passar por problema. Quando nós fazemos isso, nós não estamos buscando a Deus por quem Ele é, mas nós estamos buscando a Deus pelo que Ele pode oferecer. O segundo perigo de você buscar a Deus com essa intenção, com essa motivação, é porque uma hora o sofrimento vai chegar. E aí, queridos, a frustração, a decepção com Deus será inevitável, porque Ele não prometeu isso. Fomos nós que tivemos uma ilusão de que se eu for fiel, se eu for temente, se eu for obediente, o problema não vai chegar na minha casa, e isso não é bíblico. Portanto, irmãos, se nós cremos que a palavra de Deus é a verdade, e ela afirma que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Entendemos então que até mesmo as provações produzem algo bom e positivo para as nossas vidas. É por isso que Tiago, no verso 2, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tiago, ele faz algumas revelações importantes aqui, e a primeira dela é quando ele diz assim: tenham por motivo. Tiago, ele está indicando um ato consciente da mente. Não é um sentimento automático de alegria diante das provações, porque ninguém se alegra de sofrer. Eu nunca vi alguém chegar para mim: pastor, glória a Deus, pastor, estou muito feliz. Por quê, meu irmão? Porque eu perdi o emprego, porque eu estou doente. Eu nunca vi uma pessoa, se alguém chegar assim, eu vou falar para ele: você está pichuruco? Está biruleibe? Você não está batendo bem da cabeça? Porque ninguém se alegra de sofrer. Amém, irmãos? Mas por que Tiago ele está falando isso? Que Tiago ele fala assim: tenham por motivo, ele está dizendo que isso aqui é um apelo racional. Ele está pedindo para nós interpretarmos a situação difícil que nós estamos passando à luz do agir soberano de Deus, confiando que por meio dessa luta, dessa dificuldade que nós estamos enfrentando, isso irá produzir benefícios futuros, ainda que não sejam compreensíveis no presente. Eu lembro muito bem a Igreja do Nazareno, ela tem um barco chamado Jesus e a Esperança. Esse barco, ela fica lá em Manaus. Antes era um barco de madeira, e esse barco, devido a algumas tempestades, ele veio a ser prejudicado e tiveram que inutilizá-los. E como a Igreja do Nazareno, principalmente no Amazonas, ele atende muitas comunidades ribeirinhas e indígenas, eles falaram: não dá para a gente ficar sem um barco. E eles começaram então uma campanha para construir e adquirir um novo barco. Como é caro, muito caro, eles começaram aos poucos. Na verdade, eu falo barco, mas imagina uma lancha que caiba de 20 a 30 pessoas, é algo, muito boa, com ar-condicionado, com cozinha, com banheiro, é uma estrutura grande, barco de alumínio. E eu pude acompanhar um pouquinho, passo a passo, da construção desse barco. Como todo ano eu estava em Manaus, por causa da Assembleia Distrital, eu lembro de um dia que nós fomos conhecer e ver como que estava o andamento da construção desse barco. E o pastor Manuel Lima, hoje ele é diretor nacional daqui da Igreja Nazareno, mas naquela época ele era o superintendente distrital. E eu lembro a gente em cima daquele barco ali, e ele disse o seguinte: bom, o recurso que nós recebemos, nós conseguimos comprar um motor, já instalamos o motor, mas falta muita coisa. Precisamos colocar os vidros, precisamos fazer. Ele começou a citar. Mas o dinheiro acabou. E ele disse o seguinte, ele falou assim: mas eu fico feliz quando acaba o dinheiro. E eu, na hora, já criou aquele ponto de interrogação. Aí ele concluiu dizendo o seguinte: porque eu verei mais um milagre que Deus vai fazer. É claro que ele não estava feliz por estar sem dinheiro,
mas a felicidade dele, que não era sentimental, não era algo assim emocional, mas é algo racional, é porque ele sabia, ele conhece o Deus a quem ele serve. E por ele conhecer o Deus a quem ele serve, ele sabe que Deus iria prover, ele irá prover, porque o Deus é o dono da obra. Conosco, comigo, com você não é diferente, independente da circunstância que você esteja passando. O fato de você saber que o seu Deus, o seu Pai, é um Deus bom, nada que irá acontecer na sua vida vai te prejudicar, porque tudo está debaixo do controle da mão de Deus. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Louvado seja Deus. Como eu havia dito, provações fazem parte da vida cristã. Tiago, ele não diz, tenham por motivo de grande alegria se passarem por várias provações. Não tem o se. Eu não sei se eles colocaram aqui, se puder colocar para mim o versículo 2, por gentileza. Estou assistindo o jogo. Mas vamos continuar daqui. Aí, não estou assistindo o jogo não, estou brincando, irmãos, não ficam bravos. Olha só, meus irmãos, tenham por motivo de alegria. Ele não fala, se passarem por várias provações. Está dizendo isso? Não. Está dizendo, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Ou seja, é necessário, é inevitável. Todos nós iremos passar por provações. Podemos utilizar vários outros nomes. Estou passando por lutas, por dificuldades, por aflições, por tribulações. Não importa qual nome que você usa, mas tudo remete ao sofrimento, às dificuldades, às lutas que nós enfrentamos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não escondeu isso de nós. Pelo contrário, Ele deixou de forma bem clara, lá em João 16:33, quando Ele disse que no mundo tereis aflições. Paulo também, ele vai dizer, lá em Lucas, ele vai dizer assim, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E outro ponto que eu pego aqui ainda nesse versículo, quando ele diz, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Ele deixa claro que é passar. Passar significa que é passageiro. Passar significa que pode ser rápido a sua luta, a sua dificuldade, a sua tribulação, ou pode durar muitos anos. Mas uma verdade é que ela é passageira. Vocês já me conhecem, eu já falei isso aqui, os irmãos já perceberam, graças a Deus essa igreja, os pastores não são do estilo triunfalista que fica falando de vitória, vitória, vitória. Mas uma coisa eu garanto para vocês aqui, queridos, a sua provação tem um prazo de validade. O seu sofrimento tem um prazo de validade. O Senhor Jesus, Ele falou para nós, queridos, que haverá um momento, quando estivermos na glória, que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto. Queridos, nós habitaremos por toda a eternidade na presença do Senhor. Portanto, lembre-se disso, pois você pode estar sofrendo. Você pode, talvez, na sua limitação, falando, eu não estou aguentando mais, mas saiba que um dia isso vai passar em nome de Jesus. Amém? A grande pergunta é, mas pastor, por que eu devo me alegrar? Por que Tiago diz que eu devo me alegrar por passar por várias provações? E ele responde isso no versículo 3. No verso 3 ele diz o seguinte, sabendo que a provação da vossa fé tem produzido perseverança. É possível nos alegrarmos na provação quando nós entendemos que ela não é nem punitiva e nem um acidente na vida cristã, mas é um instrumento usado por Deus para confirmar a nossa fé, como também para formar em nós a perseverança. Deus, Ele usa a provação para testar a nossa fé. Eu poderia citar inúmeros exemplos aqui, mas eu vou citar primeiramente de Jó. O próprio Deus disse que Jó era um homem íntegro, reto, que temia Deus e que se desviava do mal. Porém,
mesmo ele sendo um homem santo e temente que buscava Deus, ele passou por uma provação terrível. Perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde. Por toda essa provação que Jó passa, o teste de fé, o que estava em xeque na vida de Jó, era se ele iria continuar íntegro. Lá no capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai dizer que Jó está meio a cinzas. E a esposa de Jó olha para ele e fala assim: você vai permanecer, continuarás íntegro. Na cabeça dela, ela fala assim: mas como que pode? Olha a situação em que você se encontra. Você sempre foi um homem que buscou, que temeu, que priorizou a Deus, mas olha o que você está vivendo hoje. E por mais que ele estava ali em meio às cinzas, em meio às dores, em meio a inúmeras dificuldades, ele permanecia fiel. E ela falou assim: você vai continuar na sua integridade? Você vai continuar temendo a Deus? Você vai continuar obedecendo ao Senhor? Amaldiçoa o seu Deus e morre. A grande pergunta, o grande cheque da vida de Jó, o teste da sua fé, se ele iria continuar íntegro. E como nós conhecemos a história, a vida de Jó, nós vemos que Jó, mesmo sem entender o motivo pelo qual ele estava passando por aquela provação, Jó permaneceu fiel ao Senhor. Ou seja, queridos, a fé verdadeira, mesmo ela se consiste em fé verdadeira, mesmo que ela passe por lutas, mesmo que ela passe por perdas, mesmo que ela não obtenha a resposta como ela gostaria. E eu poderia citar aqui, queridos, inúmeros exemplos, verdadeiros casos de sucesso, como Abraão, que o pastor pregou quarta-feira passada, onde Deus pede o seu filho, seu único filho, o filho que ele ama, e mesmo assim, ele vai diante de Deus. Poderíamos citar aqui, por exemplo, José, que foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, foi caluniado ali, e mesmo assim permaneceu fiel diante de Deus. Poderia citar Davi, poderia citar Paulo, mas todos esses exemplos que eu poderia citar aqui, você poderia se comparar no seu lugar e falar assim: poxa, que legal, esses são grandes homens de Deus, que foram provados por Deus e foram aprovados. Mas talvez você olhe para a sua situação presente, para a sua realidade de vida, e você fala assim: poxa, essa não é a minha realidade. Eu gostaria de ter sido aprovado, mas eu não fui. Eu gostaria de ter tido sucesso numa aprovação que Deus colocou na minha vida, mas eu não tive. Eu gostaria de ter mantido a minha fé, gostaria de ter me mantido íntegro, mas não foi a minha realidade. Diferente desses homens, eu caí, eu pequei, eu falhei, eu me rebelei. Talvez você pense assim: olha, eu estou desqualificado. Mas entenda uma coisa, queridos, que Deus, Ele continua te amando e Ele continua provando a sua fé, mesmo depois que você caiu, mesmo depois que você tenha falhado. E o que está em xeque agora é como você vai reagir após essa queda. Eu já tinha citado esse exemplo, mas cito novamente o exemplo de Pedro. Pedro, ele negou a Jesus, não foi uma, não foi duas, foi 3 vezes. Pedro falhou feio. Pedro foi aquele que horas antes bateu a mão no peito e falou assim: ó, deixa comigo, eu não vou te negar. Mesmo que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Se for necessário, eu morro por você. Mas como a palavra diz, Pedro negou a Cristo naquela noite por 3 vezes. Mas Jesus, ele não desistiu de Pedro. Jesus, ele foi ao encontro de Pedro, restaurou a fé dele, perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro havia pecado, sim, havia pecado, mas ele não tinha perdido a sua fé em Jesus. O teste de fé agora era outro. O teste era: Pedro, você vai se levantar
ou vai permanecer frustrado? Pedro, você vai alimentar essa culpa ou você vai abraçar a minha graça? Pedro, você vai voltar a pescar peixes ou vai pescar homens, como eu havia te chamado? Em outras palavras, a aprovação de Pedro consistia: como que você vai encarar o seu próprio fracasso? Como que você vai lidar com a sua vergonha, com o arrependimento, com a restauração? Nós sabemos qual foi a resposta de Pedro. Pedro se arrependeu, Pedro foi restaurado, Pedro voltou a servir a Deus, foi uma bênção para todos nós. E quando nós olhamos tanto para a aprovação de Pedro como a de Jó, nós vemos uma melhora depois do que tudo que eles passaram. Pedro, depois de ele ter passado por essas crises e depois de ser restaurado, Pedro ele se tornou muito mais humilde. Ele confiava, mais dependente de Deus e não autoconfiante, porque ele sabia, falou, olha, se eu confiar na minha carne, eu vou cair, eu vou fraquejar. E por isso Pedro se torna mais humilde e confia em Deus. Quando nós olhamos Jó, por todas as crises, por toda a dificuldade que ele passou, nós vemos ele no final disso, falando para ele, olha, eu falei coisas que eu não sabia. Antes eu te conhecia só de te ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, Pedro se tornou muito mais íntimo, o relacionamento deles ficou muito mais íntimo do que era antes da aprovação. Amém, queridos? A provação também produz perseverança. Perseverança é a qualidade de quem não desiste, é a constância nas nossas ações, é permanecer fiel mesmo diante das dificuldades. A bonança, ela pode produzir em nós gratidão. Você pode estar na conta tudo no azul, com uma poupança recheada, você pode estar com saúde, sua família tudo bem, isso pode gerar em você gratidão, mas não vai produzir perseverança. A única coisa que pode fazer com que gere em nós perseverança é justamente as provações, a perseguição, a luta, as dificuldades. Ora, a nossa musculatura não cresce descansando apenas, mas é sim na resistência. Provérbios vai dizer que assim como o crisol prova a prata e o fogo prova o ouro, assim o Senhor prova os nossos corações. É diante das provações é que nós perseveramos. E eu gosto de sempre dizer isso, que a perseverança é uma das mais belas provas de amor. É muito fácil alguém escrever no Instagram e fazer uma declaração de amor. É muito fácil alguém comprar um presente e presentear a pessoa amada. É muito fácil uma pessoa dizer, eu te amo, quando tudo vai bem. Mas, quando vem a dificuldade, seja ela financeira, seja ela na saúde, seja nos conflitos, nas dificuldades, no problema da família, e a pessoa, ela continua ao seu lado, te apoiando, te amando, te dando forças, enfrentando as dificuldades, as adversidades, isto sim é uma bela prova de amor. É alguém que fala, eu continuo com você, mesmo você passando por isso. Eu continuo ao seu lado, mesmo você passando por essa crise. Eu estou com você, eu não vou deixar você. Queridos, ficar ao lado de Deus quando tudo está bom é fácil. Mas quando vêm as lutas, as dificuldades, as perguntas sem respostas, e ao mesmo tempo a gente sabe que Deus pode mudar aquilo e Ele não muda, e ao mesmo tempo você continua do lado dEle, amando Ele, sendo fiel a Ele, esta é a verdadeira prova de amor. Amém, queridos? Você está demonstrando que ama a Deus muito mais do que as circunstâncias. Isso é perseverança, isto é maturidade. Agora, a perseverança não é apenas o que nós estamos fazendo por Deus. Não é apenas, olha, eu estou perseverando, eu estou fazendo isso por Deus. Mas a perseverança, principalmente, é aquilo que Deus está fazendo em nós enquanto perseveramos. Acompanha comigo o versículo 4.
vai dizer o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A perseverança deve ter ação completa. Aqui cabe aquele exemplo do bolo, né? Quem veio alguns meses atrás, eu preguei essa mensagem, e eu citei o exemplo do bolo. Para você fazer um bolo, você pega os ingredientes, mistura bem esses ingredientes e você coloca para assar. Mas isso, por mais que você fez todo esse processo aqui perfeito, não garante que vai sair um bolo bom. Ainda tem uma coisa essencial, que é o quê? É o tempo que aquele bolo vai ficar no forno. Se você tira aquele bolo antes do tempo, o que vai acontecer? Ele vai ficar cru. Vai ficar cru. Queridos, por que ele vai ficar cru? Porque o processo, quando ele está ali naquele forno, existe um processo químico acontecendo, que aquele bolo está crescendo, para ele ficar macio, para ele ficar firme, é necessário. Mas se você tira aquele bolo antes do tempo, você está quebrando o processo. E depois não adianta mais você colocar aquele bolo ali, fica mais 10 minutos para tentar assar, porque já era. Você tem que jogar aquele bolo fora para fazer um outro, tudo de novo. Queridos, esse exemplo aqui é um exemplo perfeito para mostrar que quando nós estamos sendo provados por Deus, quando eu rompo aquele processo, quando eu não persevero, quando eu me rebelo, quando eu me revolto contra Deus, eu estou rompendo um processo que Deus estava fazendo comigo. E por isso eu não tenho uma ação completa na minha vida. Eu não perseverei. E isso não me irá me transformar naquilo que Deus almeja para mim e para a sua vida. Se você quiser comer um bolo bom, sabe o que você vai ter que fazer? Começar o processo tudo de novo. Começar do zero. É por isso, queridos, que eu falo para você, se você estiver passando por uma provação, por uma dificuldade, uma luta, a melhor coisa que você pode fazer é se agarrar no Senhor e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu te amo e eu quero continuar contigo. Continue em obediência, continue perseverando, porque aquilo vai transformar o seu ser. É o Senhor trabalhando, produzindo algo lindo em você. Amém, queridos? Quem está entendendo diz amém. Qual que é o propósito da ação completa da perseverança ao sermos provados? A resposta também está no versículo 4, a parte B. Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Em outras palavras, a ação completa da perseverança é nos levar à maturidade. Em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, diz que Deus trabalha por nós, trabalha em nós e trabalha através de nós. Quem deseja aqui que Deus trabalhe através de você? Levante sua mão. Queridos, para que Deus trabalhe através de nós, primeiramente Ele vai ter que trabalhar em nós. Um grande exemplo aqui, queridos, é Abraão. Quando Deus chama Abraão e fala para Abraão que ele vai ser um pai de multidão, nós sabemos, pelos relatos bíblicos, que Sara era estéril. Deus podia, naquele mesmo momento que ele fez aquela promessa, fazer um milagre em Sara e Sara ter um filho, sim ou não? Mas Abraão passa por 25 anos, um processo de tratamento, queridos. Quando Deus chama Moisés, por exemplo, para libertar o seu povo, antes disso ele ficou 40 anos no deserto. Quando Deus chama Davi e unge Davi a rei, ele só é coroado quase 17, quase 18 anos depois. Ele teve que passar por um terrível período de perseguição, porque Deus estava trabalhando em Davi para que depois trabalhasse através de Davi. Portanto, irmãos, maturidade não vem com o tempo, se você não perseverar, se você não permanecer firme nos dias da dificuldade. A maturidade, ela não se aprende com livros,
Não adianta você chegar, eu preciso tornar alguém mais maduro e ficar lendo. Queridos, a maturidade vem de perseverarmos no Senhor, de amarmos o Senhor, de acreditarmos que Ele sim sabe o que é melhor para mim e para você. É por isso que eu digo, tenham por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Amém? Se coloca de pé, por gentileza. Meus irmãos, quando nós olhamos Tiago, do 1 ao 4, nós entendemos que a provação, ela não é um acidente. A provação, ela não é uma punição, é algo que Deus está te castigando. A provação, ela é um instrumento que Deus está usando. É Deus trabalhando conosco, é nos aperfeiçoando. É mostrando coisas que no dia a dia a gente não consegue perceber. É Deus apertando a gente para que a gente possa mostrar de fato o que está lá dentro. Eu costumo dizer que a provação é como se fosse num dia de tempestade. Quando está chovendo forte e há infiltrações no nosso telhado, na nossa casa, aquilo começa a se tornar visível. Aquela marquinha d'água, aquela goteira. Quando está sol, quando está tudo brilhando, quando está tudo lindo, a gente não consegue ver essas imperfeições. Nós não conseguimos enxergar essas falhas estruturais. Mas é no dia da tempestade que isso se torna mais visível. Eu citei vários exemplos aqui de Jó, de Abraão, de José, de Pedro. Mas existe um exemplo maior do que todos esses, que é o exemplo de Jesus. Jesus, ele também foi provado, não porque ele tivesse pecado, mas porque fazia parte do plano de Deus. Ele foi tentado no deserto, ele foi rejeitado pelos seus, ele foi traído pelo seu amigo, ele foi abandonado pelos seus discípulos. Jesus, ele foi injustiçado, ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi crucificado. A carta aos Hebreus diz que Jesus, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. No Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. No momento de maior angústia de provação do Senhor Jesus, ele podia muito bem ter rompido aquele processo, mas ele perseverou, ele foi fiel, ele disse: seja feito a tua vontade. Isso é perseverança, e perseverança não é ausência de dor. Jesus, ele não rompeu o processo. Jesus, ele não desceu daquela cruz. Jesus, ele não desistiu no meio da caminhada. Se eu e você que estamos aqui reunidos como filhos de Deus, na certeza de um futuro glorioso, foi porque Jesus, ele perseverou até o fim e ele não desistiu. Agora, irmãos, se o nosso Senhor foi aperfeiçoado no sofrimento, quem somos nós para queremos ter maturidade sem passarmos por provação? Por isso eu convido você a fechar os teus olhos neste momento. Hoje talvez você esteja passando por provação. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, frustrado, talvez até mesmo pensando em desistir. Talvez você chegou aqui questionando a Deus: até quando? Por que, Senhor? Mas eu quero dizer algo a você: não rompa o processo, não abandone a fé, não troque a maturidade, não troque aquilo que Deus quer fazer por você
por um alívio. Deus, Ele não está contra você, Ele está trabalhando em você. O nosso Pai Celestial, Ele é bom, Ele te ama, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe até onde você consegue chegar. E Ele envia o Consolador para andar ao seu lado, para caminhar com você. Não importa se você caiu, não importa se você pecou, o que importa é o que você vai fazer. O que você vai fazer diante dessa dor, dessa luta, dessa dificuldade que você está enfrentando. O grande cheque é: você vai continuar íntegro? Você vai continuar colocando Deus em primeiro lugar ou não? Quero orar com você. Coloca a mão no seu coração. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nessa noite estamos aqui na Tua casa, te cultuando, te adorando e sendo alimentados pela Tua palavra. Pedimos humildemente, o Senhor, aquele que sonda a mente, o coração, aquele que conhece todas as coisas, aquele que conhece a vida de cada um de nós, as lutas que nós temos passado, as provações que temos enfrentado. O Senhor, quem sabe, Senhor Deus das lágrimas de cada um, do desânimo, da vontade de desistir, de não sair mais da cama. Ah, Senhor, nós clamamos a Ti, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, o Deus de graça e de bondade. Que o Senhor venha, Senhor Deus, sobre cada um de nós, e não só renove as nossas forças, mas nos dê um entendimento de que o Senhor é bom, e tudo que o Senhor faz é bom. Dai-nos o entendimento de que o Senhor é um Deus soberano, que tem pleno controle sobre todas as coisas. Os seus planos não podem ser frustrados, e o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos a entender isso e descansarmos no Senhor. Ah, Senhor, ajuda-nos a nos mantermos fiéis, a nos mantermos íntegros, totalmente dependentes do Senhor. Que venhamos Te glorificar, não somente na alegria, mas também na dor, nos dias bons, mas também nos dias maus. Que venhamos ser como Jesus, que não rompeu o processo, que não desceu daquela cruz, mas que perseverou, e por isso Ele foi honrado. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Assim nós oramos.